Olá, pedagogos do Brasil! A nossa aula de hoje continua com essa temática tão importante para os nossos dias atuais. É importante conhecer a história da nossa educação para que assim se faça um meio pedagógico, um meio de ações atribuídas à educação na nossa sala de aula, com organização, com sistemática. Por isso, tão importante conhecer a organização do sistema educacional brasileiro, perfazer um longo caminhar ao longo da história da nossa educação e só assim perceberemos aquilo que foi falha e onde podemos avançar e melhorar a cada dia mais. A nossa aula de hoje está apenas começando e por aqui nós iremos já fazer essa viagem ao longo da história da educação no Brasil. Iniciamos com o período colonial. Nós fomos colonizados pelos portugueses. A Europa tinha forte influência na nossa educação. E o início da educação no Brasil, mais precisamente em todo o ensino, na sistemática do ensino, estamos vendo aí a organização do sistema brasileiro educacional, entendido como um processo sistematizado de transmissão de conhecimentos, é indissociável da história da Companhia de Jesus. Os jesuítas chegaram aqui nesse período e começaram a expandir o ensino, catequizando. E esse sistema de ensino, ele era justamente com essa transmissão de conteúdos, assim percebendo que as crianças, os adolescentes e até mesmo os adultos brasileiros necessitavam de conhecer algo. A família real teve também a sua importância em todo o sistema educacional brasileiro. Em 1822, havia propostas para a educação na Assembleia Constituinte, inspirada nos ideais da Revolução Francesa. O mundo passava por essa revolução e aqui no Brasil nós passamos por esses respingos, por esses requisitos de toda a Revolução Francesa. Mas a sua dissolução por Dom Pedro I adiaria qualquer iniciativa no sentido de estruturar-se uma política nacional de educação. Ficamos meio que paralisados no tempo, ficamos meio que nessa parte de transmissão de conteúdos recebida ainda dos jesuítas. E em 15 de outubro de 1827 foi aprovada a primeira lei do ensino elementar e a mesma vigoraria até 1946. Essa lei, ela priorizava a criação de escolas de letras em todas as cidades e vilas e lugarejos. As escolas de meninas nas cidades e vilas mais populosas. A lei fracassou por várias causas econômicas, técnicas e políticas. O relatório Liberato Barroso apontou que em 1867 apenas 10% da população em idade escolar se matriculara nas escolas elementares. Isso porque vínhamos de um regime lá no período colonial, onde a educação era feita nas casas, principalmente dos mais favorecidos, daí então se pensou na criação dessas escolas. Mas o sistema ainda era muito falho nesse período, mesmo com a criação e a aprovação da primeira lei sobre o ensino elementar. E assim foi criado o Imperial Colégio de Pedro II. Em 1837, os primeiros liceus provinciais. O colégio era o único e autorizado a realizar exames para a obtenção do grau de bacharel, indispensável para o acesso aos cursos superiores. Ainda era uma educação muito limitada, uma educação onde era ainda também muito excludente, onde só os mais favorecidos tinham realmente aquele espaço cedido e onde eles poderiam realizar esses exames e assim adentrar nos cursos superiores. A Primeira República
Com a instauração da República em 1889, a educação sofreria mudanças, mas sempre sobre os princípios adotados pelo novo regime, que era centrado em 3 partes: centralização, formalização e autoritarismo. Então, esse novo regime na Primeira República, ele era centrado nessa formalidade, ele era centrado também, centralizado em algumas pessoas, e também passávamos aí por esse período de autoritarismo. A Era Vargas, em 1930, se inicia então a Era Vargas, que surge com as reformas educacionais. Ao longo de toda a história do sistema educacional brasileiro, passamos por diversas, inúmeras reformas, e a Era Vargas foi o pontapé inicial para essas reformas mais modernas. Assim, na emergência do mundo urbano-industrial, com toda a revolução que existia no mundo, o capitalismo chegando, as discussões em torno das questões educacionais começavam o centro do interesse de intelectuais. Se percebia que sem a educação não conseguiríamos avançar por muito tempo, ficaríamos paralisados, e eles tinham interesses em dar esse pontapé inicial para que assim toda a educação nacional brasileira tomasse um novo rumo, se vestisse com uma nova roupagem para assim toda a melhoria do sistema educacional que já começava a despontar. E com essas reformas foi assim essencial. O populismo. Com o fim do Estado Novo, surgiu a Constituição de 46, que nós já até adentramos nela um pouquinho, o que trouxe dispositivos dirigidos à educação, como principalmente a gratuidade do ensino primário e a manutenção da mesma na sequência dos estudos para aqueles que comprovassem falta de recursos. Começamos a sair daquela educação que era totalmente excludente, que era totalmente prezada e conduzida por aqueles que eram os mais favorecidos, e a gratuidade do ensino começa a surgir a partir de então. Em 1948, também surgiu a discussão para uma lei de diretrizes e bases, a tão sonhada LDB, a partir da proposta do deputado Clemente Mariani, que assim nortearia também todo o sistema educacional brasileiro. E o regime militar. Em 1964, o mundo padecia com essa expansão do regime militar no contexto da Guerra Fria. Foram assinados os acordos McCarthy entre o Ministério da Educação e a Agência para o Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos, através dos quais foram introduzidas algumas mudanças de caráter tecnicista. Daqui então começa a despontar na nossa educação brasileira esse sistema tecnicistas. As pessoas começavam a ver o outro como técnico e precisavam desse modelo para que a educação avançasse. Daí então, passado esse período de luta, de opressão, surge então a retomada democrática. Ainda em 1996 surgiu a nova LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que vem aí, substituindo o antigo Conselho Fiscal de Educação, que havia surgido ainda com a LDB de 1961 e tinha sido extinto em 94. Em 1990 foi organizado o Sistema de Avaliação do Ensino Básico, o SAEB, que ainda hoje, aqui no século XXI, continuamos a passar por esse sistema de avaliação do ensino básico, que é aí o SAEB. E a partir então dessa organização do SAEB, com essa nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, número 2496, foi organizado assim o Fundeb, que é o Fundo de Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Antes Fundef, hoje na atualidade
o Fundeb, né, que ajuda assim aos estados, aos municípios a manter a educação com qualidade e assim perfazer no mínimo o pagamento para o pessoal do magistério e manter todo o sistema educacional, assim com a qualidade tão sonhada e almejada por cada um de nós. E por aqui nós encerramos a nossa aula percebendo a importância de conhecer a história da nossa educação nacional brasileira, perfazendo aí uma longa viagem desde o período colonial até chegar aos nossos dias atuais. Percebemos que ao longo do tempo foi necessário muitas reformas para se chegar no denominador comum e assim termos essa educação de qualidade tão sonhada e almejada nos nossos dias atuais.